O entendimento total dessa aula, vou iniciar ela diferenciando dois termos. Primeiro, colonialismo, momento da expansão marítima, principalmente na América, buscava por riquezas e expansões da fé católica. Segundo, imperialismo. Já no imperialismo, ocorreu a segunda revolução industrial. Suas matérias-primas foram cada vez mais sendo exploradas, uma forte busca pelo mercado consumidor. Houve também um grande acidente populacional para esses continentes, tendo em vista que a Europa estava passando pela fase da Belle Époque, que desenvolveu o continente e aumentou a expectativa de vida. É a partir do século XIX que se inicia o período do imperialismo na África, com as atenções voltadas para a exploração de matérias-primas como o diamante, o ouro, o cobre. O continente africano se viu ainda mais refém dos domínios de estrangeiros, e como antes, no período colonial, estava submisso principalmente a Portugal e Espanha. A partir do período do imperialismo, o continente se viu refém de mais países, como a França e a Grã-Bretanha. Isso gerou uma corrida imperialista. Todos os países europeus queriam um pedaço para explorar, aumentando os conflitos entre europeus e o nacionalismo exacerbado, com a ideia de que sua nação era mais merecedora de dominar. Bom, lá para o meio do século XIX, poucos países sabiam da existência de riquezas no interior da África. O litoral já era de fato por muito tempo colonizado por Portugal, feito o que a gente chama de colonialismo. Mas a descoberta da existência de ouro, de diamante, de riquezas nesse país fez com que os interesses de várias potências aumentassem muito, fazendo com que elas chegassem e se impusessem no território, sem respeitar nada, nem as culturas que já eram estabelecidas lá, nem a política e nem o mercado local. Na verdade, impunham sua cultura e seu modo de viver que levavam na Europa há muito tempo. Bom, vamos começar com algumas estatísticas sobre as principais potências envolvidas nesse processo de dominação. A Inglaterra aumentou seu território em aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados e principalmente ao sul, região de muitos diamantes e que, obviamente, aumentava muito a disputa das potências por ela, totalizando na Guerra dos Boeres, que foi uma disputa entre ingleses e holandeses e que resultou na vitória inglesa, formando a União Sul-Africana. A França aumentou seu território em aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, principalmente ao norte. A Alemanha, 2,5 milhões de quilômetros quadrados, e a Bélgica e a Itália, aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. Obviamente, são apenas estatísticas, mas já dá para perceber que foi uma dominação muito rígida. Bom, como se desenrolou essa guerra? De 1830 a 1957, os franceses conquistaram vários lugares, primeiramente a Argélia, e depois anexaram locais como a Tunísia, a África Ocidental e Equatorial, Madagascar, Marrocos. Os britânicos também conquistaram muitos locais, como por exemplo o Egito, e também construíram o Canal de Suez, que é interessante do ponto de vista econômico, uma vez que seu objetivo era conectar a Europa e suas colônias, conectando assim também o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e encurtando a distância entre essas duas localizações. A Bélgica também dominou vários lugares, como por exemplo a Bacia do Congo, e de forma sempre muito violenta. A Alemanha e Itália, que na época estavam se unificando porque tiveram uma unificação tardia, também avolumaram seus territórios. Os alemães promoveram a formação da África Oriental Alemã e além de outras regiões, como por exemplo Camarões e Togo. Os italianos controlaram quase completamente o chamado chifre africano, mas não o fizeram porque eles perderam uma batalha contra a Etiópia, chamada Batalha de Adwa. A questão é que todas essas nações capitalistas tinham um enorme interesse pela África, diante de tudo que ela podia oferecer: escravos, matérias-primas e riquezas. Mas havia predominância francesa e inglesa nessa dominação, o que gerava algumas tensões, até que foi promovida a famosa Conferência de Berlim, cujo principal objetivo era partilhar a África entre 14 países europeus, incluindo Rússia e Estados Unidos, e para evitar uma possível guerra, sem sucesso, pois esse desejo por territórios foi uma das causas para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Tudo isso foi feito sem considerar tudo e qualquer divisão política ou social pré-estabelecida e os povos que ali viviam.
O africano nunca foi importante para os europeus, apenas o território da África. A supremacia europeia foi alarmante, mas os nativos africanos não aceitaram toda essa imposição pacificamente, fazendo com que os europeus tivessem de lidar com guerras, conflitos e levantes, na maioria, entretanto, sem sucesso. Os únicos lugares que não contaram com a presença imperialista foram Libéria, comprada pelos Estados Unidos, e Etiópia, resistência e geografia. Toda essa dominação passou por processos que variaram muito. Os europeus, no geral, caracterizavam-se por serem muito violentos em suas dominações, tanto fisicamente, matando muitos rebeldes, como ideologicamente, uma vez que resultava na perda de milhares de culturas e caracterizações próprias da região. É importante notar que essas regiões dominadas não passavam de armazéns de matéria-prima para os povos dominadores. Eles só queriam chegar lá, tirar o máximo de recursos que eles podiam, os recursos necessários para a manufatura e outras coisas importantes, e deixava assim mesmo. Não tinha nenhuma tentativa de melhorar aquela terra de onde eles estavam tirando, não tinha a menor tentativa de investir ali para tornar o lugar mais próspero, era só uma parasitação. Eles chegavam, tiravam os recursos e ficavam assim mesmo. Tanto que é possível notar até hoje as consequências disso. O primeiro país europeu após Portugal e Espanha a invadir o continente africano foi a França, que desenvolveu sua conquista imperialista entre os anos de 1830 e 1857 na Argélia. Isso era apenas o começo de uma nova fase de exploração intensa da África. Os franceses, eles prosseguiram a conquista estabelecendo-se na Tunísia, na África Ocidental e na África Equatorial, sendo que o domínio se expandiu ainda até as regiões como Madagascar e Marrocos. Em seguida, aos franceses vieram os ingleses, os quais promoveram a conquista imperialista no Egito e o domínio no Canal Suez. Os alemães vieram em seguida conquistando a África Oriental e Camarões, Togo e Nábia, esses na parte ocidental do continente. Já atrasados, chegaram os italianos promovendo o domínio na Líbia, na Eritreia e na Somália. Bom, acredito que até o momento a gente já consegue ter uma noção da ideologia defendida pelos brancos colonizadores do continente. Por quais motivos o homem branco europeu estava na África? Sabemos que tinham vários, mas destacam-se a busca por matéria-prima, a mão de obra, principalmente a escrava, e colônias que sustentassem a imensa população europeia que na época passava por um período de densidade demográfica. Toda essa dominação precisava de uma justificativa, e a justificativa encontrada pelos europeus foi a ideia de missão civilizadora, na qual os europeus seriam superiores que o resto do mundo e precisariam levar para eles desenvolvimento, um modo adequado de pensar e uma maneira correta de se viver. Na época, foram criadas muitas teorias que de certa forma legitimavam isso, como o chamado darwinismo social, que seria uma adaptação da lei de Darwin e que comprovaria, biologicamente falando, que os brancos seriam superiores. Teoria essa que hoje, comprovadamente, está descartada. Bom, embora os africanos não pudessem fazer muito contra o europeu, afinal, eles tinham melhores tecnologias, exércitos mais qualificados, mas ainda assim, os africanos não se mantiveram calados. É possível perceber que toda essa ideologia caracterizava um modo de pensar e uma imposição muito rígida e violenta, que simplesmente resultava na busca por lucro, na busca por interesses próprios, e tudo isso sem pensar nas consequências que trariam à vida dos africanos e que infelizmente tem reflexos até os dias atuais. Nós vamos falar sobre as consequências. O imperialismo na África trouxe inúmeras consequências que são visíveis até os dias de hoje. A imposição do homem branco sobre os habitantes da região foi imenso, querendo dar a ideia de etnocentrismo, ou seja, que a etnia seria a superior a deles. Usaram e abusaram daqueles moradores da região, fazendo com que se fossem seus escravos e trabalhassem para eles sem salário nas próprias terras, sem contar que foi obrigado a aprenderem a língua que eles eram propostas.
se adaptarem aos limites geográficos impostos e durante todo este processo, muitos dialetos africanos foram perdidos. Povos que viviam juntos tiveram que se separarem e inimigos foram obrigados a viverem juntos. Eram obrigados a trabalharem para o homem europeu, e caso se recusassem, estariam correndo risco de torturas e até mesmo morte. A imposição de culturas e crenças sobre os habitantes foram intensas. Tanto é que até hoje há conflitos raciais fortemente armados no tecido africano. Isso retardou muitos processos no continente, como por exemplo a industrialização, que no continente é uma das mais atrasadas do mundo, e principalmente a questão racial. Há países africanos que infelizmente ainda existem diferenças entre brancos e negros. Países que perderam suas línguas e hoje falam as mais famosas como inglês, francês e italiano, causando assim uma quebra de cultura entre eles mesmos. A Europa também sofreu consequências por causa do imperialismo, não foi no mesmo nível que as consequências africanas, claro. O continente americano ficou extremamente debilitado economicamente e por causa disso ficou debilitado em outras áreas, como saúde, questões básicas. Algumas partes do continente até hoje não se recuperaram. E só que as consequências na Europa também foram grandes. Porque já se tinha uma tensão entre os países europeus, uma tensão de quem era a maior potência, quem tinha o maior poder na região deles. E durante a Conferência de Berlim, que teve a divisão do continente africano, nem todo mundo teve a mesma quantidade de território. Alguns ficaram com bastante território, de uns relativamente bastante território. Outros ficaram com pouco. A Alemanha e a Itália ficaram com pouco território. E nem todo mundo saiu feliz da Conferência de Berlim. E por causa disso, a tensão que já existia ficou maior, gerou um atrito enorme, e com o tempo isso ia levar ao que hoje a gente conhece como Primeira Guerra Mundial. O imperialismo foi a dominação política, econômica, militar e cultural, realizada pelo mundo industrial nas zonas periféricas da África, da Ásia, das Américas, em busca de novos mercados consumidores, a fim de importar matéria-prima e exportar populações, na crença de que os europeus são superiores. A resistência dos povos, a riqueza das nações. Guerra dos cipaios na Índia, guerra do ópio na China, e a África dividida assim pela Conferência de Berlim. Guerra dos cipaios na Índia, guerra do ópio na China, e a África dividida assim pela Conferência de Berlim. Décadas e décadas de exploração, produzindo fome, medo e revolução. E a dominação neocolonial provocou a Primeira Grande Guerra Mundial. Guerra dos cipaios na Índia, guerra do ópio na China, e a África dividida assim pela Conferência de Berlim. Guerra dos cipaios na Índia, guerra do ópio na China, e a África dividida assim pela Conferência de Berlim.